Olá, seja muito bem-vindo você que está nesse vídeo aqui. Agradeço pela sua atenção e quero dizer a você, se você sente o desejo de pregar a palavra de Deus, mas não sabe por onde começar, tem medo de falar em público, ou acredita que não possui experiência suficiente para pregar, nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo simples para quem deseja aprender e pregar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, do zero. Como transmitir uma mensagem que edifica a vida. Fique até o final. Vou compartilhar com vocês dicas que podem transformar sua forma de comunicar o Evangelho. Talvez você prega pouco na sua igreja ou prega bastante, vezes tem muita oportunidade, mas às vezes recusa devido à insegurança de transmitir uma mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Vamos aprender um pouquinho juntos aqui. Bom, pessoal, eu gravei a tela do meu computador aqui e vamos dar uma introdução relacionado à pregação. É um guia prático, passo a passo, para iniciantes. Acredito que será 3 vídeos. Não vou deixar muito longo e vamos direto ao ponto para a gente aprender um pouquinho. Vocês comentem aí, por favor, nos comentários, o que vocês querem qual o tema que a gente traga vídeos ensinando. A princípio eu quero falar sobre pregação passo a passo. Depois eu quero falar sobre o primeiro pilar da preparação espiritual. Depois iremos falar do segundo pilar, clareza. E por fim, o pilar prática na pregação. Pessoal, após esses 3 vídeos, pretendo ensinar como pesquisar, como criar um mini esboço de pregação. Vamos lá. Guia prático passo a passo para pregadores iniciantes. Pessoal, nessa introdução, vocês estão acompanhando comigo aqui, pregar é uma das responsabilidades mais nobre e transformadora que alguém pode assumir na sua vida. Para muitos, a ideia de falar em público ou ele parar e ter a atenção de todo o público para transmitir uma mensagem, para compartilhar uma mensagem ou interpretar um texto, é uma tarefa impossível ou uma tarefa muito difícil. No momento da transmissão da mensagem ou da saudação no início, a pessoa fica muito nervosa, isso é normal, se sentir com medo, inseguro, tudo isso é normal, pois é uma responsabilidade muito grande transmitir a palavra de Deus, interpretar um texto, o seu contexto, o pano de fundo, o pano histórico, não é fácil. Mas se você está aqui nesse vídeo, eu tenho uma certeza que Deus te chamou para você transmitir uma mensagem. Não vamos falar de nada complexo, é uma coisa muito simples, como tirar do seu coração, na qual o Espírito Santo colocou no seu coração uma mensagem, uma palavra para as pessoas e transmitir para o seu público ou para o papel. Eu coloquei esses livros porque o que a gente vai falar aqui é baseado num livro que eu tenho, cujo nome é Guia Prático Passo a Passo para Pregadores Iniciantes. Pessoal, nessa aula aqui, é feito para você que está começando do zero, deseja aprender e pregar de forma impactante. Eu lembro da minha primeira pregação, eu preguei sobre Zaqueu, isso tem 21 anos. E eu não sabia falar a árvore, eu não lembrava da árvore que ele subiu, e eu ficava gaguejando, tremia a ponto das pernas balançar.
E eu falava, isso não é para mim. Foi quando eu comecei a me aprofundar nos estudos, aprender um pouco sobre a pregação para iniciantes. E não pense que se você que está traz uma mensagem, às vezes você pensa que não foi legal ou errou nisso, falhou naquilo. Deus ele te deu uma mensagem e você entregou. Nesse curso, nessa aula, nós vamos aprender como transmitir a mensagem do Senhor simples e no passo a passo. A pregação é mais do que comunicar, é transformar. O objetivo de uma boa pregação é ajudar as pessoas a conectarem com a palavra de Deus. Talvez você que está assistindo esse vídeo fala, eu não sei falar bem, eu não sei comunicar bem, eu não tenho uma boa oratória, eu não tenho uma postura muito boa. Só que o papel do orador, do pregador, aquele que transmite a palavra de Deus, é conectar as pessoas, o público, com a palavra de Deus, gerando mudanças e transformações de vida. Imagina, você que tem um chamado, tem uma graça, está iniciando, você tem um recado, você tem uma palavra, você tem uma mensagem de Deus para entregar para o povo, para o público, como um mensageiro do Senhor. Eu costumo dizer quando eu prego que eu sou o garçom. E o garçom não sabe como preparar o alimento. O garçom não fica lá com o chefe de cozinha. O papel do garçom é pegar o alimento e trazer e levar ao cliente. E eu digo que a mensagem que Deus me dá, eu me preparo como garçom, me visto simbolicamente, me visto bem, procuro me pentear, ter uma postura de um garçom. E de maneira clara, de maneira educada, de maneira simples, eu entrego a mensagem do Senhor ao público, como o garçom entrega o prato da forma simples, respeitosa, educado e bem simples. Então é assim que a gente tem que entender. Não é nada complexo. Com o tempo a gente vai tendo experiência, assim como na academia. Você começa com 2 quilos, vai pegando prática, vai para 3, depois pega 5, depois pega 10 e assim sucessivamente. Então o papel principal é conectar as pessoas com a palavra de Deus. E nessa transmissão, nessa mensagem, você vai gerar mudanças através da palavra de Deus para as pessoas. E se você está interessado em aprender a pregar, é provável que tenha sentido o chamado impactante positivamente com a sua comunidade. E isso começa com a pregação sólida. A pregação sólida não é aquilo complexo, é simples e claro. Talvez você é uma pessoa que se comunica muito bem, mas quando chega na hora da mensagem, da pregação no púlpito, ou num culto no lar, ou em algum lugar para falar, você acaba travando, não consegue falar direito, gagueja, soa. Mas isso é prática, isso tem alguns pilares que a gente consegue, que a gente aprende e consegue superar. E é prática. Para começar essa aula, vamos falar de 3 pilares. E esses 3 pilares são fundamentais para a pregação iniciante. Como vocês estão vendo aqui na tela, preparação, clareza e prática. Eu coloquei esses 3 pilares que foi o que me fez caminhar um pouquinho. Porque se você não tiver preparação, você não consegue ter clareza. E se você não tiver clareza, você não consegue praticar, porque você não se preparou, não tem clareza e muito menos a prática. Como está escrito aqui, pregar exige dedicação. E o primeiro passo é se preparar, que começa com oração e estudo profundo das Escrituras. Isso é meio que o óbvio, né?
a preparação, nós que servimos a Deus, devemos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de jejum e uma vida em comunhão com os irmãos, ou participar da ceia. Devemos ter isso aqui é o básico. Mas uma vida de oração e estudo profundo da palavra de Deus é uma das coisas que não tem como revogar. Se vocês quiserem que a gente se aprofunda mais, eu posso trazer um vídeo falando como que eu faço para preparar no computador uma mensagem, onde pesquisar, como pesquisar o estudo profundo, que seja bom, que tenha clareza, que não seja herege. Eu posso fazer esse vídeo. Então, se a gente não tivermos uma preparação, um estudo profundo daquilo que vai pregar, você fica despreparado. Quando você está despreparado, é normal que você não tenha confiança. É claro que o Espírito Santo que nos usa e ele nos faz lembrar daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente procura todos os dias estar aprendendo. Quando a gente não se prepara, é como se fosse assim. A gente tem algo para fazer e a gente está muito bem preparado para fazer isso. Você fica meio assim, meio assado, mas você consegue transmitir ou fazer aquilo porque você se preparou, você treinou, um treinamento. Sua mensagem deve ser clara, acessível e compreensível para todos. Quando você tem um bom preparo em oração e na profundeza da palavra de Deus, você chega no ambiente, você sente como está o ambiente, você tem aquela clareza do ambiente. E quando você tem essa clareza do ambiente, e você já sabe o que você vai falar. Então tem muitos termos que é mais complexo, dependendo do público que você está, você consegue mudar esse termo, você pega uma coisa complexa, aí que tá, pessoal. Uma das maiores virtudes de um pregador é você pegar os textos, as palavras ou alguma coisa complexa, como Jesus fazia, e transformar essa coisa complexa, essa palavra complexa, essa cena complexa, essa passagem, essa mensagem complexa numa coisa simples. É isso que as pessoas gostam. Talvez uma pessoa que não tenha muito estudo vai ouvir conjecturar. Por exemplo, a palavra conjecturar. Você está pregando e fala, irmão, eu venho conjecturar que Zaqueu ele subiu na árvore. Tem pessoas que não vão entender o que é conjecturar. Aí você pode falar, eu venho pensar, irmão, pensa comigo. Eu venho nessa noite pensar, imaginar que Zaqueu, ele subiu naquela árvore. Zaqueu foi até Jesus. Zaqueu foi tal. Então, dependendo do público que for mais simples, você consegue mudar a palavra. Simplifique o que é complexo, foi o que eu estava falando, e evite os jargões, porque às vezes a gente prega mais jargões do que a palavra de Deus. Então não se torna uma mensagem simples. A mensagem de Jesus era simples. E ele era claro, e as pessoas entendiam e gostavam a ponto de ficar dias ouvindo o Senhor. Jargões, tem pregadores de renome que falam alguns jargões e eu acho interessante, tem alguns que é legal, que é legal para a pessoa que fala, como um pastor aqui brasileiro que fala pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Isso é um jargão dele que ele deu. Se eu falar, fica imitação, não fica legal. Ninguém nasce um grande pregador, mas qualquer pessoa se torna um excelente comunicador com prática. A preparação, a clareza e a prática, irmãos. Você vai ver que após esses vídeos, você fazendo passo a passo o que foi lhe falado aqui, vai mudar totalmente a tua direção, o modo de você pregar. Então entenda. Quando você
começa a exercer aquilo que você aprendeu, porque se você ouvir esse vídeo, essa aula, e não praticar, não adianta de nada, meus irmãos. E a prática é o que faz a gente chegar aonde a gente quer. Comece pequeno e vá ganhando confiança. Eu tenho certeza que esses 3 pilares que eu vou passar para vocês e algumas dicas, você vai montando sua pregação simples. Ali você vai ter um momento de oração, você vai ter uma profunda busca, uma profunda experiência, uma profunda estar cheio da graça de Deus. Com clareza você vai entregar e a prática. Então, nesse vídeo eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar do primeiro pilar da preparação. Nesse vídeo, eu estou introduzindo o que nós vamos falar. Eu sei que pode parecer complicado, complexo, mas é muito mais simples do que você imagina. Anote essa frase, guarde essa frase. O mais difícil, humanamente falando, é o Senhor, é o Espírito Santo te entregar uma mensagem no seu coração. E como você vai entregar, existem meios e formas para você entregar essa mensagem. E eu estou aqui para te ajudar. Eu não nasci sabendo. Há 21 anos atrás, quando iniciei, teve pessoas que me direcionou, me ensinou, faz assim, faz assado, e hoje não tenho muita experiência, mas o que eu tenho, o pouquinho que eu tenho, eu lhe dou. Eu quero repartir com vocês, ok? Muito obrigado. Se puder se inscrever no canal, eu vou compartilhar esse vídeo e dar o like, pois vocês fazendo isso me ajuda a me motivar a continuar fazendo esses vídeos, fazendo essas aulas, e a gente vai se aprofundando cada vez mais. Obrigado, Deus abençoe vocês, um forte abraço.